Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk da revista Trail Running e aí hoje a gente vai conversar aqui com duas atletas, super atletas de corrida em montanha. A gente está aí, acabou de passar o Dia das Mães, então é um assunto muito pertinente para a gente começar a tratar. Eu acho muito importante a gente sempre lidar com esse tema de mulheres no esporte, mulheres mães no esporte, como é essa vida e como que elas lidam com esse desafio de ser mãe e ser atleta de alta performance. Comigo aqui, Maíra Braga e a Maria Clara Hillman, são dois grandes exemplos aqui antes da gente começar a gravar, eu já tomei um puxão, não um puxão de orelha, uma lição. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que a gente estava falando ali também e outras coisas também. Mas falando melhor, hoje eu estou aqui muito mais como ouvinte do que qualquer outra coisa. Espero que vocês curtam esse conteúdo, espero que a mulherada curta, assistam e compartilhem esse conteúdo para que cada vez mais a gente tenha um ambiente com mais mulheres competitivas e isso espalhe bastante. Beleza? Então, tá aí com vocês. Passar a primeira palavra para Maíra Braga. Fique à vontade. Bom, é um prazer estar aqui, e principalmente para falar desse assunto, né, que eu gosto tanto, que é maternidade e esporte. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe do quanto eu compartilho um pouquinho ali da minha vida com o meu pequeno, o dia a dia, né, de como lidar com tudo isso. E eu sou treinadora de corrida de trilha e montanha, sou atleta também de corrida de trilha e montanha, e bora lá, a gente já também começou ali um papinho antes, e foi ótima a colocação da Maria Clara. Bom, eu sou Maria Clara, sou atleta de corrida desde que eu tenho 6 anos de idade, então não sei o que é a minha vida sem isso. Além disso, eu sou mãe da Melissa, que tem 3 anos, e farmacêutica. Legal. Bom, pessoal, eu estava falando com elas aqui exatamente sobre um tema que eu sempre acreditei. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu acompanho aqui a maternidade da minha esposa há algum tempo e eu vejo a necessidade que os filhos têm até os 6 meses da mãe, exclusivamente da mãe. O pai dá aquele apoio, aquele suporte ali, mas a mãe é realmente uma relação muito, muito próxima mesmo. Afinal de contas, ele estava dentro dela, dentro do útero dela, aquela conexão física. E eu sempre achei muito estranho as mulheres quando começavam a participar de provas e voltar aos treinos antes desses 6 meses. E, bom, aí a hora que eu acabei de falar, a Maria Clara entrou com uma explicação assim, que em menos de 1 minuto eu já mudei a minha ideia. E aí eu queria que ela falasse para vocês aí qual é o ponto de vista e como fez a minha cabeça mudar nesse 1 minuto. Bom, é que quando o neném nasce, a mãe deixa de ir no banheiro fazer cocô, deixa de tomar banho, deixa de se alimentar. Não, pra gente correr, treinar, competir é uma coisa fisiológica, é uma necessidade fisiológica. E nós somos melhores tanto como mães quanto para a humanidade quando a gente treina. Experimenta passar uma semana sem fazer cocô. Tipo, a gente uma semana sem treinar é horrível, a gente fica mal-humorado e a gente não consegue se doar para o filho como a gente deve, como a gente gostaria. Então, é uma necessidade fisiológica. É isso aí. E a Maíra ainda complementou, dando alguns exemplos, porque realmente, se a gente não consegue, a gente, no caso, as mulheres, por isso que eu estou falando que eu tenho que ficar mais de fora. Se as mulheres, ou, né, no caso delas, as mães, não conseguem realmente doar um pouquinho do tempo delas para elas se cuidarem, como ela falou, uma necessidade fisiológica, acaba que elas não conseguem nem fazer o papel de mãe da forma tão efetiva como deve ser, né? Exato, eu acho que foi muito por isso. E a gente conversou também até um ajuste, né? Esse início, talvez, 6 meses, existe uma necessidade grande de um bebê, sim, mas é um ajuste, né? Então, você não vai fazer um Ironman logo nos seus, né, nos 2 primeiros meses.
Você não vai fazer uma corrida de aventura gigantesca, então você vai ajustando conforme você vai entendendo a dinâmica da família. Isso vai influenciar também, né? Então, para sentir o quanto a mãe pode sair um pouco, ou mais ou menos, e o quanto ela sente ali com o bebê. Foi uma questão muito individual minha. Quando eu tive, eu nem achei que eu queria amamentar. A hora que ele saiu, eu virei a louca da amamentação. Então, foi só na hora que ele tava aqui. Mas enquanto ele tava na barriga, eu falava, tá tudo bem, o que vier tá bom. Se eu conseguir amamentar, eu tô feliz. Se eu não conseguir, eu não, tá tudo bem também. Mas assim que ele saiu, nossa, eu fui, tipo, muito focada para conseguir amamentar, tive vários problemas. Então, depende muito é muito diferente, assim. Então, depende muito do contexto que essa mulher vem. A Maria Clara já treina há muitos anos, desde os 6 anos de idade. Eu já treinava. Então, e aí é ajustando, né? Esses primeiros 6 meses, sim, são mais pesados, né, na maternidade. Mas, eu acho que sim, a gente precisa de treino. Eu falo que são 5 quilômetros da paz. Pode falar. Não, realmente, eu fiz um ajuste durante esse período, né? Saí das ultramaratonas até as corridas de aventura mais longas e migrei para algumas coisas mais curtas. Comecei a fazer mais uphill, provas mais curtas, né? VK, corridas mais curtas, mas em momento nenhum deixei de treinar ou competir. A Melissa, quando eu estava grávida de 9 meses, eu competi, tá certo? Era uma corrida de 5 km, era uma corrida de 5 km. A minha irmã é obstetra, aí eu me inscrevi ela e inscrevi meu pai. Eu falei, olha, meu pai é médico também, eu falei, pai, tu vai estar mais rápido, tu vai na frente. Eu vou no meio e a Bianca vai atrás. O meu único objetivo não era ganhar a prova, era ganhar da minha irmã, porque qualquer coisa que acontecesse, tinha um canivete ali no bolso e a minha irmã atrás. Então, vai muito de como que, claro, uma pessoa que não treina, não faz nada de atividade física, de repente resolver treinar durante a gestação ou logo após o parto, é uma questão. Mas para quem faz isso a vida inteira, para quem aquilo é fisiológico, como a Maria falou, tem adaptações que a gente tem que fazer, tanto de tempo que tu vai estar fora de casa, quanto de atividade, né? Porque durante a gestação, por exemplo, número 1, nosso centro de gravidade muda. A barriga faz com que o nosso centro de gravidade fique diferente. Então, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, até pedalar. Eu já sempre fui descoordenada na bike. Com uma mudança de centro de gravidade, durante alguns meses da gestação, ela solicitou que eu não pedalasse. Mas se é uma atleta de pedal que já é super equilibrada, talvez a situação fosse diferente. Mas também tem a questão dos hormônios, né? A gente tem um boom de relaxina, então a gente fica super elástica durante esse período, que também tem que ser levado em consideração. Mas tendo essas adaptações, acho que tem muitas coisas que a gente melhora nesse período e após. E, Maria Clara, aproveitando que você está falando, o que mudou para você no momento que você descobriu que você estava grávida e falou assim, putz, agora recalcular a rota ou manter? Estou falando isso porque acho que foi em 2014, eu estava participando de uma prova aqui em Ouro Preto, chama Extinta a PTR, e eu corri o 55K e passei por uma atleta que vocês conhecem com a barriga de 7 meses, que foi a Maria Cida Cunha, a Maria Aparecida Cunha. E ela ganhou a prova dos 27 quilômetros com a barriga de 7 meses, e todo mundo ficou assim, o quê? Pelo visto, ela não mudou nada na rotina dela. Você teve alguma mudança? Você falou, bom, agora, pelo que eu entendi, não, mas eu quero que você fale o que mudou para você, e depois a Maíra explicar também para ela como que foi. Tinha algumas corridas de aventura que estavam no planejamento, então durante aquele ano eu não competi a aventura, principalmente, como eu coloquei, a minha descoordenação na bike e a questão do vertical, que às vezes assim, não é muito a minha praia, então às vezes eu desmaio no meio do vertical, falei, não, então corrida de aventura esse ano vamos evitar. Mas as corridas de trilha eu mantive normal.
sabia que depois da gestação, nos primeiros meses, não pela gestação em si só, mas também pela redução dos treinos durante o período, eu não estaria num auge performático. Então, teve essas alterações de competições que seriam realizadas e etc. Mas você acha que isso, você não teria mudado isso no caso se você não tivesse grávida, mas isso prejudicou você em algum momento? Assim, você fala assim, nossa, se eu não tivesse tido filho, alguma coisa, ou não? Fala assim, não, graças a Deus eu tive minha filhinha. De jeito nenhum. Acho que não prejudicou. É uma coisa que eu sempre coloco. E, na verdade, eu, em parte, estou aqui hoje por causa disso. Porque vocês sabem que eu tenho muita dificuldade com redes sociais. Eu não uso mais. Agora até voltei para o Instagram, mas eu não sou nada, assim, de redes sociais, podcast, essas coisas. Eu tenho dificuldade. Mas eu falei, não. Agora eu vou me manifestar. Até por uma situação que eu tive há pouco tempo atrás, de um cara que me falou uma coisa que aquilo me deixou tão mordida. Ele falou assim, mulher, depois que tem filho, não é alvo de nenhuma linha, porque elas apresentam um declínio financeiro e performático. Eu falei, o quê? Um declínio de performance? Eu julgo que não. De forma nenhuma, porque tem muitas coisas que eu acho que a gente melhora. Oi? Ou porque... Ixi, tá travando. Tinha alguma base ativa para falar isso? Ou meramente jogou isso? Sim. Não, é uma pessoa que trabalha com novas marcas, né? Então, a colocação foi baseada, na minha opinião, em dados de 1950, mas ok, são dados que, se as pessoas falam, é porque eles existem. E depois eu comecei a analisar que realmente quantas marcas têm mulheres pós-filhos como objetivo. Normalmente elas são ou para mulheres pré-gestação, para gestantes, porque é um tempo que eles ainda consideram que a mulher se cuide, e depois para as mulheres depois que os filhos já têm 15 anos. Muitas marcas têm esses objetivos. Que essas mulheres, logo que têm filhos, teriam este declínio. Só que, hoje em dia, muitas de nós nos programamos para isso. A gente trabalha, a gente programa para ter essa estabilidade financeira e para ter, a gente tem o apoio, a gente constrói uma rede de apoio antes de ter filho, em muitos casos, e até a nossa performance também, o ter filhos pode melhorar muitos pontos da nossa performance. Eu vejo por mim, hidratação. Gente, antes eu bebia se tinha água, se não tinha água, eu não bebia. Quando tu tem filho, a teta grita. Tu chega do treino, se tu não te hidratou direito, não tem mamar. Teu filho vai gritar que nem um doido, porque a teta tá seca. Então, tu vai começar a cuidar mais da hidratação. Tu tens ali um diagnóstico claro de que tu não te hidratou direito. E isso é uma coisa que fica depois, ó. Tô até tomando água. A questão da alimentação. Quando a gente tem filho, a gente passa a se alimentar muito melhor por eles. Tu não pode mais, não tem comida em casa, eu era rainha, não tem, tudo bem, vou dormir sem comer mesmo. Ou, vou comer o que tem na geladeira. Se tu tem filhos, tu tem que cuidar com isso. Bebida alcoólica, tudo bem, eu sou uma pessoa que sempre defende, não, tomar um vinho, às vezes faz bem, faz isso, faz aquilo. Não faz, todo mundo que corre sabe que a gente perde um pouco a performance depois de uma noite que a gente acaba bebendo um pouco mais que deveria. Depois que tem filho, a gente tem outras prioridades e a gente entende que isso não é tão legal quanto era antes. Então, eu acho que a gente melhora em vários pontos. Legal. Maíra, fala aí pra gente como foi para você. Bom, primeiro, quanto a essa questão do marketing e de mulheres grávidas, eu gostaria de apresentar ele diversas
diversas mulheres da internet, né, influencers que fazem da gravidez um mercado, na verdade. Então ele tá bem por fora, né? Então, na verdade, uma das coisas que mais engaja é a pessoa ficar grávida e publicar sobre a vida, tipo, dela com o filho. Enfim, mas se ele trabalha com marketing, talvez ele conheça, né? E existe sim uma questão econômica de que mulheres após ter filho, ela tem um declínio financeiro, mas né, a gente vê também o quanto essas pessoas também engajam em relação a apoio, né, maternal, assim, todo mundo, tipo, parece que uma apoia a outra. Depois que eu me coloquei na internet junto com o Bento, né, parece que a gente vai trocando muita ideia e tudo mais, então talvez essa pessoa esteja um pouco por fora desse público, né, que é gigantesco, por sinal. Mas enfim, bom, para mim, para minha gravidez, ela foi bem sossegada. Eu já tinha me mudado para cá, já estava trabalhando online. Eu adaptei pouca coisa. Continuei competindo corrida, mas bem de leve. Eu estava com medo de cair, bater a barriga. Fiz uma prova aqui na Pedra do Baú. E aí tava com aquela barriguinha de chopinho. Subi o baú escalando pela Normal e Cresta, aqui a galera sabe, acho que foram 20 semanas, tava de 20 semanas, porque o Léo falou que era mais legal subir escalando do que pela escadinha, e aí ele resolveu que a primeira vez de eu subir o baú seria escalando. Mas seu isso, marido o pai da criança trabalha com isso, né? Não, ele é bucomaxilo, ele é dentista, mas ele é sempre escalador. Ele é escalador. Aí a gente foi eu, ele e o Eliseu, que é um grande escalador daqui, Eliseu Frechou. E aí fui escalar, a gente saía pra pedalar, fazia os pedais longos, e aí, sei lá, tinha hora que eu falava, eu quero fazer xixi, tinha que parar pra sentar e comer, que eu precisava comer, senão eu ficava muito nervosa também, com muita fome. E aí fazia também umas caminhadas por aqui. Não, eu precisava comer, tipo, eu precisava pausar pra comer bastante, nada segurava. E aí eu pedalei, aí eu parei de correr, porque eu inventei de correr descida, eu engordei 16 quilos. Na 37ª semana ele nasceu, faltava 2 ainda. E eu resolvi correr descida, e aí com a relaxina, o osso do quadril ficou um pouco mais maleável, e aí eu senti bastante dor no quadril, por causa do peso extra, né, do nada, e correr descida, cabeçuda. E aí eu parei também com isso, aí parei de correr e pedalei até a 36ª semana, bem levinho, aí usava a mountain bike no asfalto. O pessoal da Scott, na época, me emprestou uma bike elétrica, e aí a gente ficava rodando por aqui, então no final eu já tava de bike elétrica, rodando, sossegado, e eu me enfiei na musculação. Eu fui a doida, tipo, do fortalecimento. Eu já sou, meus alunos sabem que toda hora eu pergunto se tá fortalecendo, se não faz, o porquê deve fazer, e eu sempre bato nessa tecla, e eu falei, para eu ter um retorno mais rápido, eu preciso estar mais forte. Então, eu deixei meu corpo muito forte para que meu retorno fosse também mais rápido. Então, nossa, a galera da academia achava, e eu agachava com a barra nas costas, lógico, um peso moderado, não era peso nada alto, mas eles falavam, tava com o barrigão, aí eles falavam, cara, ia nascer a qualquer momento, porque cada vez que você abaixava com peso, a gente achava que ia sair ali. Aí, por quê? Né, eu acho que essa questão da mulher sendo mais ativa tá mais em alta, né, eu acho que de uns anos pra cá, a gente vê mulheres fazendo yoga, fazendo, né, tipo, invertida, né, yoga, a galera fazendo crossfit, a galera fazendo tudo. Acho que de um tempo pra cá, isso tem ficado mais normal. E na época era cidadezinha do interior, grávida, correndo na rua, fazendo musculação desse jeito, tipo, menina, o que você tá fazendo? Mas aí depois, no retorno, foi bem de leve, eu tive cesárea, então, né, tem o tempo de retorno também da cirurgia, uma cirurgia gigantesca, então, eu sei também que o pós-cirúrgico, ele é muito importante em qualquer situação, uma cirurgia que corta 7 camadas mais ainda, então a gente precisa ter um cuidado com isso. Aí, no meu retorno, eu voltei com o lema, tipo, faça o que der, quando der. E aí, às vezes, eu saía meia hora pra correr, levinho, e pronto. Voltei, né, comecei caminhando, aí saía meia hora, e teve até um dia que o Bento teve muita cólica, e eu saí pra correr meia hora, e eu falei, vai ser meia hora. E aí o amigo dele tava aqui, veio visitar, e o Bento chorando. E eu escutei da rua, mas não tinha dado meia hora. Aí eu falei, cara, eu vou terminar meia hora, eu sei que ele não tá sendo maltratado,
ele tá gritando, eu sei que ele precisa de mim, então bateu aquela coisa, tipo, meio, né, nossa, eu preciso ver meu filho, mas, cara, eu vou completar minha meia hora, volto, e eu vou estar ali pra ele. E aí eu fui, dei meia volta na rua, tipo, fui lá pro outro lado de um jeito que eu não escutasse, e aí voltei quando acabou meia hora, peguei o pequeno e pronto, sabe, tipo, dei mamar, ok, e ficamos bem. Então, assim, minha ideia sempre foi, faço o que der quando der, e o Léo tá ali, tipo, é o pai, não é uma pessoa que vai maltratar, não é uma pessoa que dá carinho. Ele tava sentado na bola de pilates, né, balançando, e o amigo dele do outro lado da sala, assim, tipo, mano, esse bebê, tipo, tava chorando, esgoelando. Mas no final o amigo dele falou, cara, que demais isso. Você saiu pra correr, ele aqui cuidando, tipo, essa referência, né, tipo, cara, da mulher estar aí, ter o tempo dela, e pra mim sempre foi isso, né, olha, meu treino é minha paz. Tipo, quando a gente começou o relacionamento, eu falei, a única coisa que você não pode mexer comigo é no meu treino. Se um dia você atrapalhar os meus treinos, a gente termina. Então, eu nunca esqueço, no começo do relacionamento. E após a maternidade foi a mesma coisa. Meu treino é minha paz. Se você quer me ver bem, eu preciso treinar. Então, sempre foi isso. Então, às vezes ele mesmo fala, cara, vai correr, pelo amor de Deus. Vai correr, 5K da paz, você precisa ir, vai, só vai, tipo, faz alguma coisa. E foi assim. Massa. E como que é, assim, hoje para vocês já estão um pouquinho maiorzinhos, a rotina com o pai, com vocês para treino, hoje vocês já estão novamente aí em alta performance, como que chegou nisso aí de novo? Bom, eu todo dia treino de manhã, eu acordo às 4h30 da manhã, estudo meia hora, 1 hora, saio para treinar, às 7 e pouquinho eu tô de volta. Teve outras adaptações, né? Como eu falei, ainda estou um pouco em provas mais curtas, mas por uma questão de opção. Realmente, eu prefiro no fim de semana ficar mais tempo em casa do que fazer treinos muito longos. Então, ainda estou em provas mais curtas de corrida. Não corrida de aventura, a gente já faz as longas de novo, até fez aquela de 900 na África. Mas as corridas ainda estão um pouco nas mais curtas. É isso, acordo de manhã, tomo café, estudo, treino, à noite, um horror, 2 vezes por semana eu saio de noite para fazer yoga, meu marido é obrigada a fazer comida e cuidar dela durante 2 horas ali. Eu tenho um apoio muito grande, assim, das pessoas na minha volta, então, também a parte de musculação, como a Maíra falou, da importância do reforço, eu fazia fora de casa, na academia, né? Agora a gente tem um professor que vem aqui, dá treino pra gente, para os vizinhos, para todo mundo junto, a Melissa junto, pendurada ali. Então, graças a todas essas adaptações, acho que estamos bem encaminhados, fazendo tudo o que é possível de uma forma que é leve, é bom, eu acho que a rotina fica só mais incrível ainda. Você trabalha no horário comercial, de 8 às 18, como que é? Um pouco mais. Eu tenho uma farmácia de manipulação e presto consultoria para a indústria de cosméticos. Então, trabalho um pouco mais do que o horário comercial normal. Mas, a Melissa vai para aula, a gente tem toda uma super rede de apoio. E antes da Melissa ir para aula, quem que ficava com a Melissa? Bom, a Melissa vai para aula desde bem cedinho, mas a gente tem a Gabi, que é a super tata da Melissa, que é incrível. Minha mãe, meu pai, os avós, a gente tem a sorte que a Melissa tem um monte de vô e vó, também ajuda um monte, tio, tia, fica todo mundo Marido? Principalmente, ele é que eu acho que às vezes a gente nem fala porque faz tanta parte que é o principal, né? Todo dia de manhã ele fica com ela enquanto eu vou treinar e é o fundamental, assim. Mas como diz aquele ditado famoso da tribo africana, coisa que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança, eu vejo que não que
não dê para fazer de outra forma, mas que facilita muitíssimo, assim. Legal. E para você, Maíra? Bom, hoje cada fase é uma fase, né? A gente vai entendendo necessidades deles hoje ele fala, né, sobre sentimentos, ele fala se sente falta e isso pesa um pouco. Hoje ele tem 6 anos, mas eu também é engraçado que eu converso com ele sobre a mamãe tá fora, ou sobre a mamãe viajar, ou sobre acabei de ir pro camp lá do La Mission, né? Então tem um evento. Eu trabalho na área, né? Então eu sou treinadora de corrida, então fazer parte desses eventos também faz parte da minha vida profissional. Então ele é muito vinculado nessa vida de atleta com o meu profissional, né? Como treinadora. Mas ele entende bastante, assim, e eu construí, assim, eu acho que eu e o Léo foi entendendo como funcionaria para nós dois, né? Para que a família funcionasse. Porque a gente mora longe dos pais, né, dos pais dele, dos meus pais, dos tios, de todo mundo, né, então a gente fugiu pro mato, só que a gente veio com uma criança. E a pergunta para treinar é sempre onde eu vou amarrar a criança, porque, sei lá, você tem um cachorro, coloca no canil e sai. A criança você não pode, né, de falar, vou guardar no canil e só vou fazer 1 hora de corrida. Não posso, então eu sempre zoo, tipo, nossa, onde eu vou amarrar a criança? Eu tenho um amigo que fala, dá vodka, Rivotril e Guaraná e amarra no pé da cama. Mas é isso, né? Que a grande questão sempre é a logística. Tá, eu quero fazer, mas como que eu faço para fazer? Como é que eu consigo esse tempo, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar online, então eu faço meus horários. Por exemplo, eu dava aula de manhã aqui, de corrida presencial, e ele passou a estudar de manhã. Né, então ele vai no período da manhã e às 6:50 já passa o ônibus dele. Aí eu falei, meninas, eu não vou mais dar aula porque é um desejo meu estar de manhã com ele. Eu não vou mais dar aula esse horário, então eu não vou mais dar aula presencial, eu quero estar com ele esse horário, eu quero acordar ele, eu quero fazer o café, tipo, esse é um desejo meu de agora, sabe? E é lógico que para isso o Léo dá toda a estrutura para que eu também fale não para algum trabalho, né? Então eu quero fazer isso. E aí, ao longo do dia, eu tenho os meus alunos, minha assessoria, do personal online, e aí eu vou agendando conforme a rotina dele, eu vou construindo junto. Então, a minha rotina é muito dependente da rotina dele. Mas isso foi também uma questão construída aqui da família. Como eu tenho essa possibilidade de flexibilidade, eu consigo fazer isso, né? Então, tem as atividades dele que eu preciso levar, buscar, etc., e aí, ao mesmo tempo, eu consigo encaixar uma aula online aqui, outra aula online aqui. Várias vezes ele invade a aula online. Tipo, tô dando aula lá em cima, que hoje eu fugi aqui para baixo. Mas tô dando aula lá em cima, ele também invade o meio da aula. Ele conversa com um amiguinho, um casal de alunos tem um filho da mesma idade, eles ficam conversando às vezes no meio da aula. Então é bem legal, assim. E a parte de performance, ela veio muito só depois do Bento. Eu nunca quis, eu sempre fui muito focada em levar meus alunos, e eu filmava as corridas, eu fazia outras coisas. E a parte de performance veio depois que eu falei, cara, agora eu vou focar, vou tentar fazer força, vamos ver o que sai e bora lá, sabe? Vamos tentar, tipo, treinar mais, focar mais e vamos ver o que sai. Então, eu aproveito assim, mas essa rotina ela é sempre construída, eu acho que tem que ser sempre conversada fase a fase, para ver o que está funcionando para a família, né? O que talvez a criança também está sentindo, o que talvez esteja acontecendo ali na rotina dela, o que talvez precise, etc. Então, eu acho que é uma construção muito familiar disso. E lógico, a gente construiu uma rede de apoio aqui, no caso, paga, para que a gente tenha, por exemplo, eu preciso sair sábado 3 horas, e o Léo tem compromisso que ele tá aqui no projeto de jiu-jitsu, sábado de manhã. E, sábado de manhã é dia mundial do longão, né? E aí eu falo, cara, se o tempo é maior, o que a gente faz com a criança? E aí tudo bem, sabe? A gente chama a pessoa para vir aqui. Hoje a gente tem 2 pessoas, né, que eu posso revezar, quando uma não pode, a outra pode. Né, então, no sábado ou domingo, caso a gente precise, a gente chama. E já fui julgada por causa disso, porque meio que parece que se você não reveza somente com o seu marido, você é menos mãe, ou você é menos pai, ou só porque você deixou o seu filho 2, 3 horas com uma pessoa, ou aquelas pessoas que têm babá sempre, né, tipo, parece que você não é presente na vida do filho, parece que você, tipo, e pelo contrário, sabe, ele tem outra referência de carinho, outra referência de cuidado, então
é muito pesado isso. Eu já vi, mas então você não tá com ele. Ele já fica na escola de segunda a sexta. Cara, mas ele volta meio-dia, eu tô com ele até a noite. Tipo, como assim? E às vezes ele tá no quarto dele, eu trabalho no computador e, pô, a gente tá junto. Só porque eu deixei meu filho 3 horas de manhã num sábado, eu tô sendo uma péssima mãe, tipo, né, mas... Enfim, são conceitos, são concepções de cada um, e etc, mas eu discordo, né? E qual que é a parte mais difícil, assim, de ser mãe e manter performance? É lidar com esse julgamento, que hoje em dia todo mundo mais faz é tomar conta da nossa vida. Ou é realmente montar uma estrutura, como você falou aí, de rede de apoio, mesmo que seja paga, e colocar a sua rotina, porque a rotina é muito importante, né? O que é mais difícil para vocês? O sono. De tudo isso, o sono. Bom, eu nunca gostei de dormir, então essa parte não me afetou muito, assim. Eu acho que todo atleta no Brasil e até fora do Brasil, a gente sempre vai ter desafios. Sempre. É um desafio diferente. Por exemplo, uma pessoa dá treino, etc., como é o caso da Maíra, agora mais online, mas tem a extenuação física, né, de dar treino físico, então tem esse cansaço. Tem outra pessoa que mora num lugar que é mais difícil ir para as competições, tem gente que mora em São Paulo, vai treinar montanha, eu como um bicho do mato aqui, pensando, mora no meio da cidade, do centro de São Paulo, vai treinar montanha como? Então todos nós temos os nossos desafios. E a maternidade, ela muda um pouco esses desafios, melhora várias coisas e cria novos desafios. Muito legal. Maria Clara, eu acho que você pode esquecer essa coisa que eu tenho dificuldade para gravar podcast, mas você devia gravar mais, viu? Tá muito bem. Bom, depois eu nunca ouço, porque eu fico morrendo de vergonha, então eu nunca ouço nada do que eu gravo, senão eu tenho pode que... parar com isso. Uma coisa que é um jargão, né, que o pessoal fala que o exemplo arrasta, né? Vocês sentem isso também dentro de casa? Assim, eu já acompanhei muito todas as duas, já acompanho as duas, e vejo o quanto vocês colocam eles nessa vida. E vocês acham que isso é uma parte que vai realmente fazer... Pode ser que eles não sejam atletas, mas isso vai influenciar de alguma forma na vida deles? Com toda certeza. Eu acho que eles aprendem muito mais pelo que eles veem a gente fazendo, qualquer atitude que a gente tenha, ou qualquer coisa que saia da nossa boca em qualquer situação, que não seja a hora de falar com eles, né? Então eles estão observando a gente a todo momento. Eles aprendem muito mais nos observando do que nos escutando, né? Então eles vão repetir um erro seu, uma mania sua, alguma coisa, né? Então a gente sabe, hoje em dia a gente fala, sou igualzinho meu pai. A gente vai repetindo algumas coisinhas. E, de fato, quando uma mãe é mais ativa, de fato, esse filho também cresce um pouco mais ativo. Não que necessariamente se torne um atleta, mas ele vai ter aquilo como exemplo, né? E eu, por exemplo, quando eu treino algumas mulheres e que são mães, eu falo que, na verdade, não estou fazendo somente bem para elas, eu estou mudando toda uma geração, né? Então, isso para mim é muito legal. Com certeza, eles amam estar junto, correr junto. Eu vejo a alegria dela de acordar, não, vamos treinar, aí a gente vai aqui na frente, vai, corre, desce, aí cai, rala todo o joelho, mas tá tudo bem, né, mamãe, a gente tem coragem, não. Então, tudo isso, acho que faz muita diferença, assim, até os medos, eu vejo, esses dias ela falou, me deu uma baita lição de moral, eu tava falando da história do rapel, ela falou, mas os medos são importantes, né, mamãe? São importantes para a gente tomar cuidado. Então, eu vejo que o exemplo é tudo. E o esporte, não só isso, mesmo essas questões de viajar junto para competir, ela estar junto sempre que possível, a gente leva ela junto, eu, o Igor e ela viajamos junto. Então, conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas do meio da corrida que, na minha opinião, são as melhores do mundo,
Eu vejo que faz toda a diferença. Às vezes a gente é julgado por isso, como a Maíra colocou, as pessoas dizem, ai, tá tirando dinheiro da família para ir para o Mundial. Gente, pelo contrário, nós estamos indo juntos, nós estamos não só representando o Brasil, mas mostrando aquela realidade para uma criança. Então... Nossa, fantástico. E tem alguma coisa assim que vocês tiram de lição do ser mãe e ainda assim serem atletas de alta performance? Peguei vocês. Não sei, não sei. Eu não sei, mas você sabe que essa questão do exemplo, esses dias foi muito legal. Eu acho que traz um pouco mais de vivência, não sei, como mãe, sabe? Acho que todo mestre, né? A mãe não deixa de ser, né? Mãe e pai, um exemplo para o filho, mas me trouxe um pouquinho mais de base, de bagagem, assim. Ele foi pro campeonato de jiu-jitsu e ele perdeu. E ele ficou chorando, tudo, né? Ficou bravo, queria o primeiro lugar. E aí foi na hora que eu peguei a mãozinha dele e falei, vem cá. Levei ali para ele ver meus troféus. E ele sempre me pede o dourado, né? E eu raramente eu trago. Consigo segundo, terceiro, quarto, quinto, mas... E eu falei, olha aqui os números. Quais são os números que tem aqui? Porque ele só falava assim, eu quero número 1. Aí ele falou, nossa, aqui é 2, aqui é 3. Eu falei... E ele falou assim, eu nunca mais vou lutar jiu-jitsu. Eu falei, e você vê a mamãe falando que vai desistir? Não, a mamãe tá todo dia treinando. A mamãe tá todo dia correndo atrás pra ver se eu te trago um troféu dourado, né? Às vezes eu consigo, mas às vezes eu não consigo porque a titia foi mais forte. Eu falo que a gente brinca de corre-corre. A titia foi mais rápida que eu, não consegui pegar ela. Então, isso eu achei muito legal que me trouxe uma base para conversar com ele sobre frustração, sobre persistência, sobre resiliência, né? Lógico que ele não vai falar essas palavras, mas o esporte também é base de formação, né? De caráter, de formação de ego, de tudo, né? De autoestima e tudo mais. Então, eu acho sensacional, assim, ele ter essa referência também e eu poder trazer isso para ele, né? Através do esporte. Na hora que eu fiz a pergunta sobre lição, é mais sobre quais paradigmas que se quebra com isso, justamente até mesmo na opinião que eu tinha antes de conversar com vocês, a lição nesse sentido, o que você acha que a maternidade traz de benefício e que era um paradigma, alguma coisa nesse sentido. Se quiserem, pode ficar à vontade. Essa pergunta eu acho muito legal, porque eu vejo várias atletas que gostariam de ser mãe, mas elas acabam prorrogando ou desistindo pelos medos de perder apoio, perder performance e tudo. E a gente muitas vezes as pessoas falam tanto nos problemas da maternidade para as atletas, no que a atleta perde ao ser mãe, não sei o quê. E pelo contrário, como a gente falou desde o início, a gente ganha tanta coisa. Eu acho que a gente ganha muito em persistência, porque não é qualquer coisa que te abala depois. Você vê que você aguenta qualquer coisa, a gente dá conta. A maior lição de ser mãe é que você vai dar conta, de um jeito ou de outro. Vão te julgar. Também não dá tanta atenção para o julgamento, porque sempre vão te julgar igual. E a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E claro que a gente vai errar um monte, mas que nem nas provas a gente erra um monte. Mas a gente está fazendo o nosso melhor, assim como as nossas mães, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam e o que eles acreditavam ser certo naquele momento. As questões da rotina também, eu acho que nós mantemos muito mais uma rotina, até por uma questão de necessidade de organização, depois que nós temos filhos, a gente reduz os desvios que não são bons para os atletas, a gente cuida muito mais da questão de alimentação, da questão de hidratação, como colocamos anteriormente. Acho que tem muitos pontos em que depois da maternidade a gente melhora. Legal. Bom, diga. Um paradigma que me falaram, assim, quando eu fiquei grávida, falaram para mim que minha vida ia acabar, né? Que minha vida ia acabar, mas muitas mulheres não querem ter filho porque tem essa ideia de que a vida vai acabar, que elas não vão conseguir fazer nada, que elas vão ficar só com o bebê ali, e dá um puta trabalho, porque sim, dá um puta trabalho, acho que a coisa mais difícil é educar,
Mas me falaram isso, e eu vejo, lógico, eu falo de um lugar de privilégio, né? Mas eu vejo que se a gente tentar buscar um pouquinho do nosso também, mesmo durante a maternidade, né? Então foi o que a gente fez, né? Eu fui cavocando cada vez mais meu espaço para retornar ao treino, cada vez mais meu espaço para voltar a trabalhar da maneira que eu trabalhava lá em São Paulo, né? Tipo, com aquela carga horária, etc. Então, eu fui cavocando cada vez mais espaço junto com o Bento e aprendendo isso. Então, foi muito isso. Eu quebrei isso. Todo mundo falava, agora a sua vida vai acabar, você não vai conseguir fazer nada. E não, tô viajando com ele, tô fazendo as coisas com ele, tô correndo, tô fazendo minhas coisas. E, tipo, é possível, entendeu? Tipo, dá pra fazer. Inclusive, como você falou, foi depois da maternidade que você resolveu ser atleta de performance. Sim, sim. Olha que legal. Bom, eu queria saber se vocês têm algum ponto assim específico que vocês queriam tratar desse tema. Maria Clara, Maíra. Pode começar, Maria Clara. Vai, você que é boa nisso, eu... Não, então, um ponto que eu quero trazer é que, assim, para a mãe ser ativa, eu acho que precisa de uma série de pessoas em torno, como a gente já falou bastante aqui, né? Eu já vi cara falando assim, mas pô, agora todo final de semana eu treino? Como assim? Tipo, né? Foi como a Maria Clara falou, ela não faz cocô todo final de semana? Tipo, ela deixa de fazer alguma coisa? Então, pô, todo final de semana eu treino? Pô, sabe? Eu acho que precisa muito desse, se forem casados, né, pai e mãe, eu acho que precisa muito desse entendimento do homem, do quanto ele precisa estar mais ativo na paternidade dele, para que essa mãe também tenha um pouco mais de saídas, né? Então, ele precisa entrar mais para que ela tenha mais tempo dela. E mulheres, exijam o seu tempo. Bata o pé e fale, esse é o meu tempo, eu estou saindo, beijo e tchau. Porque se você não exigir por você, ninguém vai exigir. Então, assim, a minha maior mensagem é sempre assim, cara, é seu tempo. Mas meu filho, né, eu sei, ele vai sentir falta. Ele vai sentir falta, ele vai falar pra você, mamãe, eu tô com saudade, mamãe, eu senti sua falta. Ele vai chorar a hora que você sair, mas ele não está sendo maltratado, ele tá com um cuidador que passa amor, que tá tudo bem. Ele vai chorar na hora que você sair, a hora que você fechar o portão, ele vai parar e vai dar risada com a pessoa que tá dentro. Ele vai chorar, tipo, só pra fazer você se sentir mal, mas a hora que você sai, ele vira as costas e começa a dar risada com quem tá ali. Então, assim, exijam o tempo de vocês e vai atrás do tempo de vocês. Quem tem oportunidade de ter isso, vai atrás do tempo de vocês, entendeu? Cavoque isso na sua rotina, sabe? Tenta exigir isso na sua rotina. Então, isso também, trazendo um pouco da mãe, batendo o pé e falando, esse tempo é meu, esse é meu tempo de cuidado, e eu vou sim, acabou? E o pai como o pai ativo de fato, né? Tipo, junto na criação. Maíra, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque eu como pai, eu acho que vai além do que você falou. A mulher tem sim que exigir esse tempo para ela, o pai tem sim que dar esse tempo para a mãe, e mais do que isso, o pai tem que entender que ele não é um mero genitor, ele é pai, ele tem que criar uma relação com esse filho, com ou sem a mãe. Então ele precisa estar envolvido em processos tanto do dia a dia ali, de trocar fralda, de dar banho, de pegar alguma atividade e alguma responsabilidade compartilhada ali com a mãe. Não é a mãe que tem a obrigação de criar, são os dois, o filho é dos dois. E o pai tem tanta obrigação quanto a mãe. Como eu disse antes da gente começar a gravar, a única coisa que eu não faço aqui é dar mamar. Então, assim, o resto, tudo a gente divide 100%. Do 100% do cuidado que a gente tem com os nossos dois filhos, é 50 para cada um. Claro que eu viajo muito mais do que ela, e graças a Deus eu tenho uma esposa que, assim, me entende nesse ponto, sabe que é o meu trabalho, eu preciso de viajar, eu preciso de fazer isso, mas o tempo que eu estou aqui em casa é 50-50, e não é obrigação, eu não vejo como uma obrigação minha no sentido de, você tem que fazer. Eu pego isso como um prazer. Acordar de madrugada, eu acordo de madrugada. Tiver que trocar a fralda, eu vou trocar a fralda. E não é assim, pô, fez cocô, vou ter que trocar a fralda. Não, fala, fez cocô, me dá aqui que eu troco. É isso que o pai tem que pensar, que ele está ali para ser pai, não é meramente colocar comida em casa,
ou ajudar, porque não é ajuda, isso é função, né? Então eu acho que os pais, os homens, precisam de incorporar isso na vida deles, para que eles realmente sejam pais e que criem essa relação próxima, intrínseca mesmo com o filho, e não deixar somente isso ficar com o encargo da mulher. Ah, não, a mãe que tem que ter esse contato mais intrínseco, essa relação mais profunda com o filho. Não, o pai também. E na maioria dos casos a gente sabe que não é, né? Os pais ficam mais ali deixando a mãe cuidar dos filhos, fazer a comida, fazer as coisas, e eles ficam mais numa boa. Eu não vejo que isso seja legal. E mesmo, tem que exigir. Mas o pai tinha muito mais que falar assim, pô, vai, pô, deixa ele aqui comigo. Eu acho que tinha que ser muito mais nesse sentido do que a cobrança só. É só como eu vejo. Alguém quer falar? Não, eu até te acompanhei que durante os primeiros meses você parou de correr também, coisa. Como eu coloquei, não é minha opinião, não acho que a gente deva parar de treinar, mas na questão de dedicar-se, né? Que eu achei muito, muito legal na época. Eu falei, nossa, olha só, eu tenho todo o apoio do Igor, assim, ele é muito melhor que eu em várias coisas com a Melissa. Quanto a isso, não existe a menor dúvida, assim. E a gente tem uma facilidade. Nós já nascemos, os nossos filhos já nascem com essa conexão tão grande conosco. Sim. Tem a externogestação, né? Acaba de nascer, eles ainda nem sabem que não tem mais esse contato com a mãe. Exato. E no caso dos pais, esse contato, ele é criado, ele é cultivado. Então, eu acho incrível, assim, cada passo do pai junto aos filhos, eu admiro. Eu acho que vai muito nesse sentido, tipo, meu questionamento para os pais. Teve um podcast que a gente fez uma vez, o Valmir, que eu terminei com a frase, e por mais pais na linha de chegada, né? E eu quero, tipo, trazer esse questionamento. O que você, como pai, tá viabilizando para sua mulher, né, mãe dos seus filhos, sair para treinar? Então, o que você tá fazendo para que isso aconteça? Porque eu, como treino, né, tipo, bom, tem muito mais homens, né? E direto ver, nossa, eu gostaria que minha esposa treinasse, mas ela não gosta. Ah, eu gostaria de não sei lá, mas ela não quer. Nanana. Mas o que você faz para viabilizar isso? Só querer é muito fácil falar, né? Então, o que você faz para viabilizar que ela tenha esse tempo, que ela volte e o bebê ou seu filho esteja com o banho tomado, comida, etc, tipo, sabe? Ou simplesmente, tipo, ela vai chegar e vai estar com a fralda cheia, com fome, não fez a hora do sono, porque não entende a importância de uma rotina para criança, comeu batata frita e não um pratinho, né, tipo, que deveria. Então, meu questionamento é, o que você faz para viabilizar que a sua esposa treine? Então, se você quer, se você gostaria tanto, faça também alguma coisa, né? Então, porque é um trabalho, como eu disse, uma gestão de família. Eu falo que aqui em casa é uma empresa. Então, é uma gestão familiar. A gente precisa entender quais paizinhos mexer para a gente conseguir fazer cada um a sua coisa e que todo mundo fique feliz, né? Isso aí é fundamental. Aqui em casa, a Maria Clara falou que eu parei de correr. Eu parei de correr muito mais por conta de querer aproveitar o 100%, porque é uma fase que eu nunca mais vou ver, né, assim, só em fotos e vídeos. Então foi uma escolha mesmo minha, assim, eu falei, cara, ao invés de acordar de manhã e sair para correr, como eu faço há mais de 12 anos, 13, sei lá, vou tirar um pouquinho de tempo aqui para acordar de manhã e ficar com meu filho, ver meu filho acordar, essas coisas, mas foi uma coisa muito pessoal, assim. Tô voltando a treinar agora, colocando novos objetivos, mas isso eu tive muito por conta do John Lennon e tal. Ele fez isso durante 5 anos, parou de compor, parou de tocar, parou de tudo só para viver o filho dele. Eu, como tenho uma relação muito profunda com Beatles e John Lennon, eu peguei um pouquinho isso para mim, falar, cara, eu vou viver tudo que eu tenho para viver e criar o maior vínculo possível com os meus filhos, e esquece tudo. Vou trabalhar porque eu preciso de ganhar dinheiro, porque se tivesse a profissão pai, era isso que eu ia querer fazer da minha vida. De tanto que eu gosto. Eu realmente amo ser pai, amo minha família, amo estar com eles. Se eu pudesse, eu levava eles para qualquer lugar, ou então ficaria com eles em casa 24 horas por dia.
Mas, enfim, não é possível. E a gente não está falando de pais aqui, a gente está falando de mães. Vamos voltar ao tema. Como que é para vocês essa questão agora de, pô, já estão estudando, saindo de casa, vocês têm um pouquinho mais de tempo para vocês. É difícil esse desapego, assim, de, pô, parou de mamar, aí depois, na sequência, vai para a escola. Como que foi para vocês essa situação? Pra mim sabe, pra mim parece que só melhora, assim, cada fase parece que só melhora. Concordo, É incrível. concordo. Todo mundo diz assim, daqui a pouco tu vai ver, vai vir o terrible 6 meses, terrible não sei o que, horrível, e parece que é tipo sei lá, aqueles Tamagotchi que, tipo, o bichinho vai evoluindo e é incrível. Cada dia eles ficam melhores, cada dia a Eu rotina concordo. familiar fica melhor. Só melhora. Eu acho que só melhora. Eu também acho. Mas é a questão de desapego, deles começarem a sair de casa e você ficar... ter esse desapego mesmo. Pô, cadê meu filho? Deixar ele na escola. Rolou uma questão assim, de ele chorando, deixando ele na escola chorando. Teve isso, não? Eu acho que como a Melissa vai para aula desde que ela tem 4 meses, e ela ama ir para aula, e ela volta para casa, ela conta, ela tem as vivências dela, ela tem o momento dela. Então, acho que é muito legal. Ela chega em casa, traz o livro da biblioteca. Mamãe, olha, eu escolhi esse livro por causa disso, disso, daquilo. Então, eu vejo que, tudo bem, tem um tempo que você fica longe da criança, mas quando ela está perto, compensa, porque ela está tendo o desenvolvimento dela e os assuntos dela. Que legal. Então, Eu vejo isso também aqui em casa. A evolução, assim, é realmente muito grande. Maíra? Bom, aqui o Bento também nunca foi essa criança mais apegada e que chorava. Tanto é que a gente fez uma adaptação para ele ir com ônibus, né? Então, no começo, 6 meses ele só voltava. E depois a gente colocou ele para ir e voltar. E às vezes a gente fala, filho, quer dormir mais? A gente te leva. Ele, não, eu vou de ônibus. Que isso? Tipo, não, isso porque o ônibus passa 1h10 antes. E a gente chega, tipo, em 10 minutos na escola, se for de carro. Não. Mas ele quer, e aí acorda bem mais cedo e ele quer. Então, pra mim é gostoso ver cada fase, assim. Teve, aqui o Terrible 2 foi terrible mesmo, tá? É Foi, mesmo? ó, Senhor amado, com crise de grito, de raiva, de tudo, foi Caramba. tenso. Mas passou, e assim, hoje é legal, ele conversa, a gente conversa bastante sobre sentimentos, na verdade era um mini tagarela, e ele fala muito sobre a questão da escola, ele fala, né, ontem alguém falou pra ele, a sua mãe é treinadora, ele falou, mamãe, você é treinadora? E aí começar a entender, tipo, sobre corrida, sobre tudo, então é bem legal ele trazer essa vidinha dele, né? Então, ele contar sobre um pouquinho do que ele tá passando, as amizades, frustrações que ele tem por ali, né? E o que ele aprendeu. Então, eu fiz de uma forma mais progressiva para mim, porque eu fiquei 2 anos muito focado nele, apesar de fazer minhas coisas, trabalhar e tudo mais, mas fiquei bastante focado. Então, ele ia, sei lá, 2 vezes por semana, depois 3, depois, né? E teve a pandemia junto com ele. E aí ele vai agora de manhã. Teve uma época que ele foi 2 vezes por semana integral, agora só de manhã, mas ele tem as outras atividades, né? Então, crossfit, jiu-jitsu, natação e tudo mais. Então, mas eu acho sensacional. Hoje, por exemplo, eu não fico mais nas atividades extras dele, né? Foi a melhor coisa que eu fiz para eu não ter que arrancar ele da natação, porque ele, meu Deus do céu, ele não para. Minha vontade era arrancar dele dali, porque ele fica bagunçando, fazendo as coisas. Vocês não têm noção, gente. Ele vai estar no Brasileiro, se alguém for. Então, a minha vontade era entrar no meio da piscina, arrancar ele pelo braço e tirar e falar, você não volta mais aqui. Mas aí me deram a dica de sair, não ficar ali, então foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, assim, assistir as atividades. Então é muito legal, assim, e depois ele me conta o que aconteceu, o professor conta, etc. Mas é bem legal ele ter a vidinha dele, a evolução dele, as atividades, etc. Essa questão do esporte, você acha que é uma coisa que foi mais pelo exemplo ou é uma coisa já nato dele?
Ele é uma pessoa, ele é uma criança muito ativa, ele precisa. Então, a gente começou, eu era assim e o Lau era assim, então as nossas mães falam, tipo, sabe, tá vendo? Tudo que eu passei, vocês dois vão passar em dobro, porque juntou os dois. E ele é muito inquieto, ele não para quieto, de fato, assim, só para quieto com Lego. Mas eu acho que não foi muito de influência, a gente começou a perceber a necessidade dele, assim como a gente tem a necessidade, igual a Maria Clara falou, né? Ele tem a necessidade, e ele é uma criança mais calma quando ele faz esporte. Ele é uma criança muito mais calma, mas, assim, sem comparação. Então, pra gente foi algo como necessidade ter essa rotina pra ele, sabe? Ele não pode mais ficar sem treinar. Tipo, igual a gente. Igual a Maria. gente. Claro, as viagens, essas coisas, sim. Por isso que a gente sempre tenta, dentro do possível, levar ela junto, né? Mas já houve casos de ter que ir e ela ficar. Nossa, essa parte é sofrida. Essa eu sinto bastante, assim. De passar uma noite sem ver, eu sofro. A Melissa faz algum esporte, Maria Clara? Faz, ela corre todos os dias. Ela Ela ama corre atividade mesmo? física, mas por incrível que pareça, quem me conhece, ela ama música e balé. Imagina, Nossa. música e balé. Eu não sei tocar nenhum ovo. Eu sou péssima nos dois. O balé eu fui expulsa quando era pequena, porque eu tive que escolher entre o balé e a corrida. E ela ama ambos. É mesmo? Caramba, que legal. Vai ser uma bailarina corredora. Imagina. Tadinha, imagina o pé dela como vai ficar, tadinho. Talvez o mundo esteja mais moderno agora, dê para ser bailarina e corredora. Na minha época não era Mas possível. eu fico só com dó do pé dela. Ah, pois Sim. é. Mas já tem o pé feio de nascença, já vive com as unhas todas estrupilhadas, chuta pedra. Então, ela herdou a coordenação da mãe dela, então vive Meu com Deus. sem a tampa do dedão. Ô, gente, queria agradecer muito a presença de vocês para falar um pouquinho sobre maternidade no esporte, principalmente no esporte de performance. Agradecer a Maria Clara também por ter me virado a chave aqui no meu posicionamento. Realmente foi muito legal. A forma que você explicou foi assim, cara, o que você está falando? Põe sua cabeça no lugar. Foi muito legal. Foi muito bom. Valeu muito a pena. Para mim foi enriquecedor demais. Espero que esse conteúdo também seja enriquecedor para vocês que assistem aqui a RTR Talk e a gente consiga cada vez mais conscientizar a população, a sociedade da importância da mulher no esporte, da importância da mãe e também da família. Esse é um dos principais pilares assim da vida, eu acho que é a família. E obrigado a vocês. Obrigada, Valmir. Muito obrigada. Um beijão, Um beijo gente. gigante. Até mais. Beijo, gente. Tchau.